As reflexões dessa semana, elas vão se dar a partir da filosofia helenística. A filosofia antiga, ela se divide em, a maior parte das pessoas divide ela em três grandes períodos. O primeiro período, o período pré-socrático, que é quando os filósofos falavam principalmente sobre a cosmologia e faziam perguntas do tipo do que o universo é constituído, quais são os elementos, como que a gente explica no universo o movimento, será que o movimento existe ou não? Eram aqueles filósofos que postularam a existência da arqué, começando lá com Tales de Mileto, e aí passando pelos pitagóricos, passando por Heráclito, por Parmênides, depois pelos atomistas. E aí depois nós temos o período clássico, que começa com Sócrates, e aí nós temos as duas primeiras grandes sistematizações da filosofia, os primeiros grandes sistemas, né? Que são essas teorias filosóficas que versam sobre tudo, ou tudo dentro de um universo filosófico, pelo menos, com Platão e Aristóteles. E depois disso nós temos a filosofia helenística. A filosofia helenística, ela é marcada com a grande expedição de Alexandre o Grande, que naquele momento, quando Alexandre o Grande ele conquista a Grécia e né, onde a Grécia antiga e as cidades-estados, a polis, deixa de ser uma cidade-estado e passa a pertencer a um império, a gente tem uma grande revolução não só política, mas também uma revolução cultural e filosófica, né? Enquanto a gente viu lá que com Platão e com Aristóteles, parte da filosofia ética deles era sobre pensar no estado ideal. E quando eles pensavam sobre como os indivíduos deveriam viver, eles sempre pensavam no indivíduo se realizando plenamente dentro da polis. Então, em Aristóteles e em Platão, a gente sempre pensa a ética, a nossa vida, como nós devemos viver, lembrando que eles pensavam esse cidadão como pertencentes a essa polis. E a partir do momento que a polis ela vai perdendo em autonomia e em liberdade, começa a surgir a necessidade por uma nova teoria que dê conta aí desse novo momento. E aí a gente vai ter então a filosofia helenística. Resumindo um pouquinho o que eu acabei de dizer, a grande expedição de Alexandre Magno marcou uma reviravolta radical no espírito do mundo grego. E a gente pode colocar aqui nesse período, o início aí da filosofia helenística. Não se tratou apenas de uma revolução política, mas também e sobretudo de revolução espiritual e cultural. A consequência política mais importante foi o desmoronamento da importância sociopolítica da polis, que perderam um pouco a autonomia e liberdade. As filosofias de Platão e Aristóteles, que idealizavam que seria na polis que o Estado perfeito atuaria, então quando eles pensavam no Estado perfeito, eles sempre imaginavam a polis, só que com a queda da polis, essas filosofias perdem espaço e propósito, dando lugar a uma filosofia que não pensa mais tanto o cidadão e seu papel na polis, mas o cidadão enquanto indivíduo. Surgiu assim fortemente a exigência de novas filosofias, mais eficazes do ponto de vista prático, que ajudassem a enfrentar os novos acontecimentos. E uma característica dessa filosofia que vai surgir, ou das filosofias que surgirão, é que elas não têm aquela ênfase na contemplação ou no papel de uma razão dividida da prática. São filosofias muito mais práticas do que nós vimos nos outros períodos da filosofia antiga. Resumindo, na filosofia helenística, os cidadãos gregos se tornam súditos de um grande império, né? E aí isso traz uma grande mudança na filosofia, porque a gente tem agora a ética do indivíduo, que nem eu tinha acabado de falar, né? A ética ela deixa de ser aquela ética que pensa o indivíduo como pertencente na polis. Então, agora, quando eu penso em ética e como eu deveria agir, a questão é muito mais voltada para mim e não mais eu enquanto pessoa que constrói a polis, que constrói a política da polis. E as reflexões desse período, elas são principalmente reflexões éticas. Falam também sobre outras áreas da filosofia, mas principalmente sobre reflexões éticas
e maneira de alcançar uma vida boa e feliz. Nesse período da filosofia helenística, essas são aqui as principais escolas: cinismo, epicureísmo, estoicismo e o ceticismo. O cinismo, ela foi a primeira a surgir nesse período, surgiu no século IV a.C. e as suas ideias influenciaram todas as escolas helenísticas. Então, a gente vai ver agora a doutrina cínica, e aí quando depois a gente passar para a doutrina de Epicuro e dos estoicos, a gente vai pensar assim, poxa, mas Epicuro e os estoicos, eles não chegaram a discordar de fato da doutrina cínica. Eles meio que só fizeram novas elaborações e novos desdobramentos. As principais marcas da doutrina cínica seriam uma oposição às convenções sociais e a busca por uma vida de acordo com a natureza humana. Então, a ideia é que a natureza humana requer muito pouco para ser feliz, e que todo o resto só atrapalha. Então, os cínicos, eles desprezavam ativamente as convenções sociais. Aí você pode imaginar todas as convenções sociais, desde status, riqueza, ou de vestimenta, de jeito que come, do que faz, de como gasta o tempo. E a natureza humana, viver de acordo com a natureza humana, então para eles não seria viver de acordo com essa natureza, mas seria viver de modo simples. E como que você conseguiria ser feliz nessa vida? Uma vez que você aprendesse a dominar os seus desejos e as suas necessidades se reduzissem a um mínimo. Porque, mais uma vez, tinha essa ideia que quando nós somos dominados pelos nossos desejos, nós somos, na verdade, escravos. E vocês conseguem concordar com isso, entender um pouquinho do que ele estava falando? Acho que isso vale para todo tipo de coisa, né? Então, por exemplo, você está aqui dando aula, eu nesse momento tenho um pavê maravilhoso que eu fiz na geladeira. E aí, às vezes, chega no momento que você quer comer aquele doce que você fez, e aí você está aqui trabalhando, dando aula, e parte da sua mente está lembrando: ai, será que eu paro agora e como pavê? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E esse é um exemplo bobo, mas uma quantidade de energia e de pensamento foi gasto com esse desejo, né? E nós somos atravessados o tempo todo por inúmeros desejos desse tipo. Esse foi um exemplo pequeno, mas quantas vidas que não são totalmente dominadas por alguns desejos que fazem parte da convenção da nossa sociedade, como, por exemplo, ter uma casa. Nossa sociedade já tem essas convenções, né? Que você ser bem-sucedida é você casar, ter filhos, ter uma casa, se vestir de determinada maneira, falar de determinada maneira, conhecer determinadas músicas, fazer parte de uma certa inserção cultural. E aí, quando a gente não tem essas coisas, muitas vezes a gente sofre e aí passa a nossa vida buscando essas coisas, buscando atingir aí essa nossa ideia de ideal de vida que veio dessas convenções sociais. Então, às vezes, não é uma coisa tão simples quanto estou pensando na sobremesa que está na minha geladeira, mas são ideias que permeiam a nossa busca inteira da vida. E aí, o jeito que os cínicos viviam era desprezando e através do exemplo mesmo, assim. Essa cínico hoje em dia tem uma conotação negativa, né? E isso é porque os cínicos, eles tentavam falar para as pessoas que isso era ruim, muitas vezes com forma de deboche. E aí por isso que tem essa conotação até hoje de cínico. O primeiro cínico, ele foi um discípulo de Sócrates, mas foi aqui nessa época, com Diógenes de Sinope, que a doutrina cínica realmente se estabeleceu. Ele é considerado como cínico por excelência porque ele não só estabeleceu a doutrina, mas ele viveu de acordo com essa doutrina. Então, tem essa história que durante um período ele morou dentro de um barril, e aí essa é uma imagem que mostra isso, né? Ele morando dentro do barril. E cínico vem da palavra relativa ao cão. Tem uma outra história também que diz que ele entendeu como a gente deve viver observando um rato. Um rato ele estava ali, não estava preocupando
não estava preocupado com onde ele ia dormir, não estava indo para lugar nenhum especificamente, estava existindo, no máximo se preocupando com as suas necessidades básicas. Então, para ele, era com os animais que nós deveríamos aprender a viver. Essa ideia de que, quando a gente olha em volta, né, nós adultos, a gente está preocupado em conseguir fazer isso, conseguir atingir aquilo, conseguir parecer que é isso, conseguir não sei o que lá. E pensa como um cão vive ou como um rato vive, né? Como que é mais simples. Como que talvez exista aí mesmo uma certa razão de ser e um certo segredo da felicidade, né? Então, ele mesmo se auto-intitulava cão. E essa palavra cínico, ela vem do grego kunikos, que significa relativo ao cão. E aí ele diz que ele se chamava de cão pelo seguinte motivo, que ele fazia festa aos que dão alguma coisa para ele, ignorava aqueles que não dão nada e mordia as pessoas que ele não gostava. Tem essa ideia cínica, mais uma vez, de ficar chamando a atenção das pessoas que estão ostentando, que estão vivendo de acordo com convenções sociais que, segundo ele, são só impedimentos à real felicidade. Então, Diógenes ridicularizava a Peraí, esse aqui. Diógenes ridicularizava a nobreza de nascimento, a fama e similares, chamando-as de ornamento ostentatório do vício. É bem legal isso, né? A gente pensar que, por exemplo, você se esforçar muito e trabalhar para ter um carro. Que um carro seria o quê? Seria você ostentar o seu vício, esse vício de tentar parecer que você está conseguindo alcançar essas expectativas que não fazem sentido da sociedade. Ele praticava o que pregava, ele se alimentava de sobras, não tinha moradia fixa e vestia-se com roupas simples. E para ele tanto fazia se onde ele estava era onde ele dormia, onde ele ia conversar, onde ele ia comer. A ideia era tentar cortar todas essas convenções em todas as áreas da vida mesmo. Aqui um pequeno resumo da teoria dele. Diógenes declarou completamente inútil a pesquisa filosófica abstrata e teórica para fins de alcançar a felicidade. Eram necessários, sobretudo, exemplo e ação. Ou seja, para ele era inútil ficar filosofando, teorizando, pensando. Tinha que agir. E tinha que agir e colocar em prática em sua vida, coisa que ele fez. E ele foi muito respeitado, foi muito respeitado. A filosofia dele foi muito difundida e tem até uma história muito famosa que ele chegou a viver, apesar dele ser mais velho que Alexandre o Grande, ele chegou a viver na mesma época que Alexandre o Grande. Dizem que, inclusive, eles morreram no mesmo dia. E tem uma história que, em algum momento, Alexandre foi encontrar com ele, por ele ser muito sábio, e falou para ele: Olha, me diz o que você quer, né? Você pode escolher qualquer coisa. E ele olha para Alexandre e fala: Eu gostaria que você saísse do meu sol. E isso mostra a essência da teoria dele, esse desprezo pelo poder, esse reconhecimento que o poder de Alexandre, que era o homem mais poderoso vivo, não aumentaria, não conseguiria adicionar em nada a felicidade que ele tinha, que a felicidade que ele tinha vinha da natureza dele e de coisas simples, da natureza enquanto homem. Então tem uma outra história também que ele ficava andando, falando que ele está procurando o homem, como quem diz que ele está procurando aquela pessoa que realmente consegue viver de acordo com a sua natureza, de acordo com o que realmente é. Então, o homem real e não o homem totalmente cego e alienado de si mesmo por causa de todas essas convenções sociais. E qual seria o ideal de vida do homem, então? Seria não ser movido por isso que a sociedade dita que nós temos que fazer, mas ser movido pela sua própria natureza, ou seja, o princípio da ação do homem viria de si mesmo. Isso é autarquia, né? Do bastar a si mesmo. Então, o ideal foi da autarquia, de bastar a si mesmo e tornar-se independente dos outros. Ou seja, a vida cínica se concretizava em conduta inteiramente livre, em que, frequentemente também sem regras, se exercia o direito da palavra e da ação, muitas vezes com função provocatória. Então, ele defendia essa coisa de que você deveria falar livremente o que você pensa, ele falava, e ele falava para todos. Então, esse desprezo dele de convenções sociais, ele não só mostrava, por exemplo, mas ele também fazia questão de verbalizar, incomodasse a quem incomodasse. E, para alcançar tal objetivo, era preciso ter total desprezo pelo prazer e libertar-se dele.
e até atuar uma revalorização radical do exercício e da fadiga, capazes de temperar o espírito e torná-lo independente das necessidades supérfluas. Ou seja, ele também acreditava que nós deveríamos, de alguma forma, ser mais desprendido de questões físicas, como, por exemplo, um cansaço, a fadiga, e aí a questão do exercício seria também exercitar nesse sentido, né? E esse desprezo pelo prazer, esse prazer que nem eu falei, por exemplo, do pavê, que pode te escravizar, prazer pela comida, ou prazer por você fazer questão de uma cama de determinado jeito, ou estar com a temperatura de determinado jeito, porque quando você é muito assim, realmente você fica muito escravo, né? Então, se você, por exemplo, a gente que mora em Pádua sabe bem, né? Se você pensar, ai, tá muito calor, então eu não consigo pensar. Bom, você tá lascado, né? Porque você não vai conseguir estudar, não vai conseguir levantar, não vai conseguir ir pro colégio, não vai conseguir voltar para casa. E se você estiver um pouco cansado também, você não conseguir fazer nada. E se você tiver com um pouco de fome, não vai conseguir fazer nada. E se você tiver, você acaba que se você começa a se levar muito por esses prazeres, você vai se tornar um escravo e também vai viver totalmente escravo, né? Você não vai ser livre, não vai ter esse exercício de autarquia. Então, resumindo, essa que é a teoria cínica, desprezo pelas convenções sociais e de acordo com a sua essência, de modo simples. E aqui nós encerramos os cínicos e mais uma vez fica a pergunta: o que vocês pensam sobre isso? Vocês concordam? Será que tem alguma verdade nisso que pode ser aplicada à vida de cada um de nós? Né? Se preocupem menos em decorar as doutrinas e mais em refletir sobre elas.